Muito obrigado, Senhor. Que a paz esteja com todos. Amém, meus irmãos. Amém. Você que está com a sua Bíblia em mãos, e se você não está com a Bíblia, pega ela agora. Amém? Amém. Para que você possa acompanhar as Escrituras, a palavra do Senhor. Amém? Para que você possa estudar, para que você possa se basear em tudo aquilo que nós estamos ministrando aqui nesse lugar. Amém. Você que é simpatizante, procure alguém que conheça a palavra do Senhor para ensinar a você. Compre uma Bíblia. Amém? Amém. Precisamos ter uma Bíblia porque é um manual onde o Senhor direciona a cada um de nós através da palavra, a palavra do Senhor. Amém? Então, nesse momento, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Hebreus. Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo 7 até o versículo 14. Hebreus capítulo 5, versículo 7 ao versículo 14. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Vamos ler novamente o versículo 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Versículo 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muitos temos de dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que vos tome a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento ou de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Amém? Pai, em nome de Jesus, aqui está a sua palavra, Senhor. E sabemos que tem muitas pessoas que não conhecem a palavra, tem muitas pessoas que não entendem, tem muitas pessoas que estão dentro da igreja que não entendem a palavra, e também tem as pessoas que não congregam e que têm dificuldade. Basta que você ouve a palavra que você vai ouvir, você vai tendo fé, vai criando fé, e você vai acreditando naquilo que Deus tem falado. Pai, eu entrego a vida de cada irmão, cada família. Sabemos, Senhor, que nós estamos tendo uma oportunidade maravilhosa diante do Senhor. Muito obrigado por tudo que está acontecendo, Pai, com a tua igreja, porque a igreja está crescendo, a igreja está sendo movida através de tudo isso que está acontecendo, Pai. Muito obrigado, porque sabemos, Senhor, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, Senhor. Muito obrigado, e sabemos, Senhor, que nós estamos aqui pronto para receber a tua palavra. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, estou falando e vou falar nesta noite sobre autoridade espiritual. E Jesus, aqui como nós já falamos aqui no versículo 7, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas,
orações, súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Versículo 8, ó. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Amém? Amém. Então, tudo aquilo que Jesus fez foi pela obediência. Amém? Ele foi obediente desde o princípio. Não havia desobediência. Mas aquilo que o Pai determinou para que ele pudesse cumprir. O Pai simplesmente viu a situação de cada um de nós aqui nessa terra e sabia que não havia nenhum justo sequer. E ele simplesmente chegou até Jesus, o seu único filho, e disse assim: eu tenho uma missão para você. Você vai descer lá na terra, vai pegar um corpo emprestado e vai ver como eles estão vivendo lá embaixo. E você vai ter uma morte de cruz, para que você venha a salvar esta humanidade. E ele simplesmente obedeceu ao Pai. Ele veio, nasceu no ventre de Maria, através do Espírito Santo de Deus, foi criado nessa terra, ajudava seu pai que era carpinteiro, e foi completando os seus dias aqui na terra através da obediência. Ele foi criança, foi menino e também chegou ao ponto de ser adulto. Então ele passou por um processo. E tem passagem que ele fala com uns 12 anos de idade, ele já ensinava a doutores. 12 anos. Ele ensinava. Ele já tinha essa autoridade sobre a vida dele. Então, nós podemos ver aqui, como eu estava falando aqui, sobre a questão de pessoas, meninos, que necessitam do leite espiritual. Precisa crescer em Deus, para que chegue na fase de pessoa madura, para que esteja diante de Deus para fazer a obra do Senhor. Enquanto estiver nessa fase de leitinho espiritual, a pessoa não entende a palavra, não conhece a palavra, a pessoa faz coisas que o pastor, o ministério pastoral, onde o pastor tem que estar orientando, direcionando a vida desses bebês espiritual na palavra do Senhor. Por isso que a importância de nós estarmos congregando, ouvindo a palavra, obedecendo a palavra. Amém? Que você possa ter uma Bíblia, você possa estar lendo a palavra de Deus. Se você não entender, leia, releia novamente, para que você possa entender, porque tem falsos ensinos, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres, falsos irmãos. Então você tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Eu posso estar aqui ensinando uma heresia para você, e você tem que saber se essa palavra é verdadeira ou não. Amém? Amém. Então, o Senhor foi aperfeiçoado diante daquilo que ele sofreu, daquilo que o Pai tinha mandado ele fazer. Por isso que ele foi aperfeiçoado e tornou-se sendo a fonte da salvação. Então, ele passou pelo processo, foi até a cruz, morreu a nossa morte. Então, lá na cruz, não foi Jesus que morreu, foi eu e você, a humanidade que morreu. Porque Deus não morre. Então, aquele corpo morto foi para a sepultura, e seu espírito voltou para Deus, e a sua alma foi para o lugar do destino, para onde nós iríamos, que era o Hades, que era o pequeno inferno. Então você vê aí, nós iniciamos uma matéria que é a fase do crescimento espiritual, e nós chegamos a abordar sobre os 3 tipos de morte:
a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Então, nós estamos vendo aí as sepulturas, muitos buracos sendo abertos, e ali é o destino de todos nós. Ali é o destino desse corpo, do nosso corpo, a sepultura. Do pó viemos, do pó voltaremos. Então, a oportunidade, aquilo que Jesus fez, né? Morreu, ressuscitou e foi para a glória do Pai, não foi à toa. Ele veio para nos salvar. Você aí que ainda não tomou a posição diante de Deus, que é ainda simpatizante da palavra do Senhor, você precisa tomar uma posição, você precisa procurar uma igreja evangélica, uma igreja que prega a palavra de Deus. Amém? Para que você possa ser ensinado. Então, não importa que seja crente, não importa que seja espírita, não importa que seja de outras religiões, católico. Amém? Todos nós vamos comparecer à sepultura. Mas o problema maior não é comparecer à sepultura. O problema maior é para onde nós vamos, para onde você vai. Como é que está a sua vida? Amém? O Senhor não fez tudo isso. Foi o autor da salvação. Não aprendeu obediência naquilo que ele sofreu. Foi uma morte terrível. A pior morte que existe é a morte de cruz. Era para ser eu e você. Ele foi no nosso lugar. Então, nós temos que fazer uma reflexão de tudo isso que está acontecendo. Amém? Para que nós possamos ir para um lugar de descanso. Ir para um lugar onde nós vamos desfrutar daquilo que o Senhor tem dado para nós. Que a palavra de Deus diz que quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Está dizendo que aquele que crer será salvo. Se você crer, você vai ser salvo. E se você não crer, você já está condenado. Amém? Não é? Isso aí não é palavreado de crente. Isso não é palavreado de católico, não. Isso é palavreado de Deus. É Deus que deixou na palavra. Amém? Amém? E aqui, em Filipenses, vamos lá, Filipenses capítulo 2. Um pouquinho atrás. Filipenses capítulo 2. Versículo 5. Filipenses, capítulo 2. Todos acharam? Amém. Versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Vamos ler o versículo 8? Versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo o quê? Obediente até a morte e a morte de cruz. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Vamos ler o versículo 10? Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Versículo 11, ó. E toda a língua
confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Então o Senhor está dizendo que todos vão, toda língua vai confessar, todo joelho vão se dobrar, no céu, na terra e debaixo da terra. Amém, queridos? Amém. Todos vão ter que confessar Jesus. Se esse período da graça, a pessoa morrer sem aceitar o plano de salvação, mas um dia ela vai ter que reconhecer que Jesus é o Senhor de todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Então você vê que ele teve que se esvaziar. Muitos esperavam que ele vinha, por isso que os judeus até hoje esperam ele, o Messias, porque não esperava que ele viesse como servo, como homem. Esperava ele, ou espera eles até hoje, esperando ele como rei. Mas ele veio como homem. Ele continua sendo rei, mas ele tirou toda a sua glória e fez como como eu e você. Amém? Então aqui, Jesus se esvaziou e se colocou como servo, tirando a sua divindade. Ele veio como uma pessoa humilde. E é dessa forma que nós temos que ser. O servo de Deus tem que ser humilde. Amém? É que nem a nossa igreja. Nós temos que ser humilde. Tudo que está acontecendo na nossa igreja é tudo para a honra e glória do Senhor. Por causa da nossa humildade. Nós começamos no pequeno, ficamos um bom tempo nesse pequeno, o Senhor colocou num lugar um pouquinho maior. E nós continuamos com a mesma simplicidade. Amém, queridos? Amém. E o Senhor fala aqui, diante dessa palavra, que nós devemos ser obedientes à palavra. Você não deve obedecer a qualquer situação, não. Você deve ser obediente à palavra do Senhor. Amém? Amém. Submeter. Você deve submeter à palavra do Senhor. A palavra está dizendo para você ser obediente, então submeta a palavra. Seja obediente. Amém. Amém? Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e não são obedientes à palavra. Não são obedientes aos ensinamentos. Fazem as coisas de qualquer jeito. E as pessoas que estão lá fora, como diz assim, fora do caminho do Senhor, estão na expectativa da manifestação do Filho de Deus. Então, eles estão olhando para quem? Eles não conhecem nada de Deus. Então, eles estão olhando para mim e para você, como tem muitos que estão olhando para nós aqui, através da live. Amém. E nós precisamos ter uma vida de exemplo para que eles possam querer também esse Jesus que nós temos. Se você der mau testemunho, como é que as pessoas vão querer Jesus? Como é que as pessoas vão querer saber se Deus é com cada um de nós? Como é que eles vão saber que a palavra de Deus é a autoridade? Amém? Amém. E o nosso general é Cristo. E ele vai comandar a nossa vida. Diga assim: o nosso general O nosso é general Cristo. é Cristo. E ele vai comandar E ele vai comandar a minha vida. a minha vida. Amém? Amém. Então, nosso general é Cristo. Amém. E ele quer comandar. Ele quer comandar a minha vida e a sua vida. Se você deixar. Amém. Se você obedecer. Amém? Muitos não querem obedecer. Amém, queridos? Amém. Então aqui tem uma passagem que fala, aqui sobre um centurião, era um capitão, um oficial. Ele chegou até Jesus. Vamos ler lá em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 5. Estou falando de Jesus. Mateus capítulo 8, versículo 5. E entrando Jesus em
em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe. E centurião era um oficial, um capitão. Versículo 6. E dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo, que nem em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores ali. Haverá pranto, ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado ficou curado. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Então o Senhor se maravilhou aqui que o gentil estava crendo em Jesus. E o povo, aquele povo que ele veio, que eram os judeus, não acreditava. Então o Senhor estava mostrando aqui a fé desse oficial. E ele foi até a pessoa certa, ele foi até Jesus. Então, quando você estiver passando por um problema, quando você estiver passando por uma situação, vai na pessoa certa. E essa pessoa é Jesus. Amém. E como é que você vai encontrar Jesus? É através da palavra. Amém. E como é que você vai aprender a palavra? Através de você congregar. Você tem uma igreja para congregar. Dentro da igreja tem ministérios. Dentro da igreja tem apóstolos, tem profetas, tem evangelistas, tem pastores, tem mestre. Para que servem esses 5 ministérios? Para a edificação dos santos. Para edificar a sua vida em Deus. Como é que nós aprendemos isso? Através de alguém que nos ensinou. Pessoas que foram usadas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Então eu declaro sobre a tua vida. Nesse momento eu declaro sobre a vida do pastor Sérgio de Melo. Ele está acamado, entubado. E eu declaro a palavra, uma palavra só: levanta desse leito agora em nome de Jesus. Seja curado. O espírito de morte saia da vida desse pastor agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E vocês vão ver esse pastor pregando a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, tira esse homem do leito, Senhor. Senhor, se tem alguém, Senhor, que está nos vendo, que está com algum problema de saúde, eu declaro, eu lanço a palavra de cura sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Se você está com caroço no seio, sai agora em nome de Jesus. Dor na barriga, sai agora em nome de Jesus. Toda dor, câncer, sai dessa vida agora, em nome de Jesus. Todo problema nos ossos, rins, pâncreas, sai agora. Problema nos olhos, na garganta, febre agora, sai do corpo agora. Toda febre sai agora em nome de Jesus. E ele já foi embora, igreja. Sabe por quê? Por causa da palavra, amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Por causa da palavra, Amém. amém? Amém. Jesus. Então esse homem viu aquele que ele estava comandando, o seu servo, e ele foi até Jesus. E Jesus se maravilhou com ele. Aqui no versículo 9, pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldado às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem.
e ao meu criado, faze isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem em Israel encontrei tanta fé. Amém, queridos? Amém. Basta que você tenha fé. Essa palavra que foi liberada, basta que você crê e tenha fé. E dizendo assim: eu aceito, eu creio Amém. nesta palavra. Amém. Diga, igreja, eu creio Eu creio nesta palavra, nessa palavra. em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Amém? Amém. Agora em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo 17. Vamos ler? De sorte que a fé é pelo Ouvir e ouvir a palavra de Deus. pela palavra de Deus. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você está ouvindo a palavra, a sua fé está sendo aumentada. Amém. Você ouve a palavra, a tua fé está sendo aumentada. Você deixa de ouvir a palavra, a sua fé diminui. Deixar de ouvir a palavra não é bom. Deixar de obedecer a palavra não é bom. Amém. Deixar de congregar não é bom. Amém. Deixar de obedecer às autoridades não é bom. Amém? Amém. Então a gente vê aqui que Jesus, ele é autoridade em todas as coisas. Nós temos que obedecer a ele. Amém? Amém. Então usa a sua fé na inteligência. Amém, queridos? Amém. Então nós podemos ver, Jesus é autoridade, nós vamos fazer de qualquer jeito, de qualquer situação, vou agir de qualquer forma. Não é assim que funciona. Você tem que estar de acordo com a palavra. Amém. Amém, queridos? Amém. Como fala assim, o Senhor fala que nós temos que obedecer às autoridades. E essas autoridades estão abaixo de Jesus. Então nós temos que obedecer a Jesus, a palavra e também às autoridades eclesiásticas. Autoridades da terra. Por isso que nós estamos cultuando dentro da nossa casa. Amém. Por obediência. Quando as autoridades que estão no governo, dizer assim, olha, a partir de hoje a igreja pode funcionar, as portas podem abrir, e nós vamos debaixo da autoridade de Deus e debaixo da autoridade dos homens, Amém. e nós vamos estar na bênção, irmãos. Amém. Não vamos dar escândalo. Amém? Amém. Então aqui, a fé vem pelo ouvir, ouvir vem pela palavra de Deus. E a fé será liberada através da obediência. A fé só vai funcionar para aqueles que obedecem. Amém. Amém? Por que tem coisas que não estão funcionando? É porque você tem que obedecer. Amém? Amém. Obedecer a palavra. E tem coisas que nós estamos pedindo para o Senhor que não veio. Mas você já perguntou se é a vontade de Deus? Senhor, é da tua vontade que eu vou fazer isso ou aquilo? Muitas vezes nós não pedimos a orientação diante da palavra, diante de Deus. Fazemos da nossa forma, do nosso jeito. E muitas vezes estamos padecendo por muitas situações. Amém, queridos? Amém.
Salmos, vamos lá. Salmos capítulo 89, lá no Velho Testamento. Salmos 89, versículo 34. Salmos 89, versículo 34. O que diz aí? Não quebrarei o meu concerto ou minha aliança. Não alterarei o que saiu dos meus lábios. Amém? Então, tudo que Deus falou vai se cumprir. Ele não vai voltar atrás. Ele falou, ponto final. A palavra já está escrita. A palavra já está em autoridade. Não podemos questionar. Nós não podemos, como fala lá em Apocalipse, nós não podemos acrescentar e nem tirar. Nem um ponto, nem uma vírgula das profecias, dessa palavra. Tudo que está escrito vai se cumprir. Amém? Então cada um defende a sua tese. Cada um defende, mas nós devemos ir pela palavra do Senhor. Amém? Para a gente finalizar aqui, ó, Jeremias capítulo 1. Vocês estão com a Bíblia ainda aí? Jeremias capítulo 1, versículo 12. Todos acharam? Digo amém. Amém. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Amém? Amém. Aqui, o Senhor está falando, eu velo. Essa palavra velo vem de velório. Eu velo sobre a minha palavra. Velório vem de velar, passar a noite em claro. O que o Senhor está dizendo aqui? O Senhor passa a noite toda acordado para que a palavra dele se cumpra nas nossas vidas. É isso que está dizendo. Amém. Glória a Deus. O Senhor não dorme e nem cochila. Ele não é uma pessoa de cabelo branco, barbudo, velho, cansado. Não, ele é Deus. Amém. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. E tudo aquilo que ele prometeu, amém, queridos? Para mim, para você, vai se cumprir. Amém. Levanta a sua mão e fala assim: tudo que Deus prometeu para minha vida vai se cumprir, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, queridos? E o Senhor manda dizer que não está demorando não. Vai chegar na hora certa, viu, irmã? Amém. Vai chegar na hora certa, viu, irmão? Amém. É no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Por que o irmão está passando por aquela... Ele está passando por situação, porque ele tem que passar por aquela situação. Tem a passagem que fala que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Amém? Pelo diabo. O próprio Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Então muitas vezes o próprio Espírito Santo tem levado você ao deserto. Então o mesmo que levou você até o deserto é o mesmo que vai te trazer de volta. Amém, queridos? Glória a Deus. Tem muitos que morrem no deserto. Nem aquela... O povo saiu do Egito e foi tudo para o deserto. Muitos morreram lá.
Porque começaram a olhar para trás. Lá tinha melão, lá tinha cebola, carne. E muitas vezes somos nós. Se nós olharmos para a nossa despensa, tem as coisas. Olhar para a geladeira, mas nós estamos reclamando. Filhos, agradeça pelo alimento que o seu pai tem colocado na mesa. Se hoje é ovo, agradeça pelo ovo. Se é arroz e feijão, agradeça pelo arroz e feijão. Tem muitas pessoas que não tem nem arroz e feijão. Tem um país da África que a mãe faz a comida, pega o barro, faz como se fosse um biscoitinho, assa no fogo e dá para os seus filhos comer. E as crianças comem aquilo como fosse um biscoito. Lá no deserto o povo tinha de tudo. Tinha maná, tinha a nuvem de dia para que ele não viesse a ficar com muito calor. A noite era muito frio, uma coluna de fogo. Mas mesmo assim, eles estavam reclamando. Começaram a reclamar que não tinha carne. Aí Moisés falou: Senhor, tira a minha vida. Olha, irmãos, muitas vezes tem igreja, tem pastor que prefere morrer porque é tanto problema, é tanta reclamação, que muitas vezes ele não aguenta. Moisés falou: Senhor, tira a minha vida, porque eu não aguento mais esse povo. Não aguento. Ele falou assim: Moisés, eu não vou tirar a sua vida não. Deixa comigo. Eu vou mandar um enxame de cordoniza, que eles vão comer até sair pelo nariz. Era tanta carne, que eles ficaram enfadonhados. Então o Senhor manda dizer: não reclame das coisas. Tudo que você precisar, você já tem. Amém? A palavra de Deus diz assim: se você tiver o que comer, o que se vestir, dê graças a Deus. Diga assim: o que eu tiver de vestir e de comer, eu tenho que dar graças a Deus. Diga agora: graças a Deus, Senhor. Graças a Deus, Senhor. Porque nós temos o vestuário, nós temos o que comer. Amém, queridos? Amém? Amém. Então muitas pessoas, nesse período que nós estamos passando, sobre a questão dessa pandemia, as pessoas, todo mundo querendo ir para a igreja. Mas quando a igreja começar a funcionar, eu quero ver se você realmente vai estar dentro da igreja. Eu vou cobrar de você, se você está na igreja. A minha corda está preparada. Amém? Se você não vier, eu vou amarrar você e vou levar você amarrado para a igreja. Amém, queridos? Você que congrega conosco, que ainda está brincando, o Senhor Jesus vai vir para você também. Hoje é o pastor Mário, é o irmão, é a irmã que traz uma palavra para você, e você está recusando. Vai chegar uma hora que você vai estar diante do Senhor, como diz lá, que toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar diante do Senhor. E você vai dizer: ah, ninguém falou nada para mim. Ninguém me avisou. Está aí a pregação do Evangelho, nós estamos avisando. Amém? Aquela sepultura, todos nós vamos comparecer. Então, e se hoje você morrer, você vai para onde? Para onde você vai? Procura uma igreja evangélica. Procura um pastor. Procura um irmão. Se você está aí que ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Amém, queridos? Amém? Então, como fala aqui, ó, porque velo sobre a minha palavra para cumprir. Quando existe paz no coração, é a certeza que temos em Deus. Amém? Como é que eu vou saber
que Deus fala, que a palavra vai se cumprir. Quando você tem paz no teu coração. Você fala, Senhor, essa casa já é minha. Esse carro já é meu. A minha família é abençoada. Os meus filhos. Minha geração abençoada. Meus filhos, meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos são abençoados. Da mesma forma que não está faltando para mim, não vai faltar para eles. Esse momento que está acontecendo é um momento que Deus faz milagre, irmãos. A provisão de Deus vem nessa hora, onde as pessoas estão sensíveis, onde as pessoas precisam de Deus. O mundo todo precisa de Deus. Não tem nenhum que escapa. Nós estamos só confiando em Deus. Eu confio em Deus. Eu confio no Senhor. Amém? E o Senhor fala assim: a porta que Deus abre, o diabo não fecha. Amém? A porta que Deus abriu para você, o diabo não fecha. Amém, irmãos? Nós podemos ver lá sobre a questão da porta. Noé pregou o evangelho para aquelas pessoas. 120 anos. E não deram ouvido. Quando o Senhor pediu para que viesse cada par de animais, os animais obedeceram. E as criaturas, e aqueles que são imagens e semelhança de Deus, aquele que Deus fez para a glória deles, não ouve. Os animais ouvem a Deus, e o ser humano não ouve a Deus. Eles sabiam que ia vir algo diferente, e eles foram até aquela arca. E Deus salvou aqueles animais, e salvou Noé e sua família. Então você tem uma responsabilidade de pregar o evangelho para a sua família. Você tem que dar um bom exemplo para que eles possam querer também conhecer a Deus. Amém? Você vai ter que pagar um preço por isso. E quando veio aquele dilúvio, eles saíram correndo e dizendo para Noé: abre a porta, abre a porta, abre a porta. Não tinha mais tempo. A porta foi selada pelo Senhor. Então a mesma coisa hoje. As igrejas estão com as portas abertas. Você tem a oportunidade de aceitar Jesus como Senhor e Salvador e não faz. Você que está dentro da igreja ainda tem chance para o arrependimento. Porque quando a igreja for tirada, eu e você for tirada dessa terra, aí vai vir todo tipo de situações, de destruições, que não tem mais volta. A morte vai ser tirada da terra. O Espírito Santo não vai estar mais no nosso meio. As igrejas vão estar cheias, mas não vai ter o Espírito Santo de Deus. Nós temos o privilégio. O Espírito Santo ainda habita dentro de nós. O Espírito Santo habita dentro de você. E é a certeza que nós temos em Deus, que é aquele mesmo Espírito que ressuscitou Jesus ao terceiro dia, habita dentro de nós com poder e glória. Amém. Glória a Deus. Então na hora que nós partirmos dessa terra, amém? Nós vamos ressuscitar para o Senhor, amém, igreja? Para a glória do Pai. Amém. Vamos ter um corpo transformado diante do Senhor, para a eternidade. E lá na glória, nós vamos viver na eternidade, para ser os verdadeiros adoradores do Pai, amém? Amém? Como nesse momento tem os anjos, são os serafins, é o único anjos que tem asa, são os serafins. Eles têm 6 asas. E eles estão agora diante do Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor. Amém. E a glória do Senhor manifesta que as asas dele tampam os olhos dele, porque a glória de Deus, para não consumir a vida deles. A glória de Deus é tremenda, irmãos. Então vale a pena a gente servir a Deus. Vale a pena a gente ser obediente ao Senhor. Amém? Seja obediente. Amém? Você deve ser obediente ao seu pastor, à sua pastora. Mas
ser obediente a Deus também. Amém? Obedecer, não porque nós estamos perto. Obedecer, porque a palavra de Deus diz que tem que obedecer. Nesse momento que nós estamos praticamente longe, agora é a hora de você mostrar a sua obediência. Você está sendo fiel no seu casamento? Você está sendo fiel nos seus filhos, com os seus filhos? Você está sendo fiel em tudo na sua casa? Toma cuidado. Amém? Amém. Para que você não venha a perder a sua salvação. Amém, queridos? Amém. Essa é a palavra dessa noite. A autoridade espiritual. Jesus aprendeu a obediência por meio daquilo que ele sofreu. E depois de aperfeiçoado, tornou a fonte da salvação. Jesus é a única fonte de salvação. Só Ele pode salvar. Não tem outro Deus. Só Jesus. Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. É esse que tem o plano de salvação. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, para você obter salvação, você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Amém. Então você que já aceitou, amém? Então você está passando por um processo. Eu aceitei, nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador nas nossas vidas. Então nós estamos passando pelo processo, amém? Amém. Se você perseverar até o fim, você vai ser salvo. Então, nós não somos salvos ainda. Nós estamos caminhando para salvação. Amém? Pela obediência. Se você for obediente, você vai ser salvo. Amém? A palavra com a pastora Berenice, ela vai dar um tchauzinho para vocês. Nós vamos orar. Aleluia, glória a Deus. Palavra abençoada, né, queridos? Guarde ela no teu espírito, regue ela. Amém? Amém. E deixa eu falar algo em especial para você que tem nos acompanhado pela live. Domingo, primeiro domingo, no próximo domingo já é a ceia, né? Sim. Já é a ceia. E nós convidamos você com muito carinho, com muito respeito, para que participe conosco da sua ceia. Então você providencia o seu suco de uva, o seu pão, porque nós iremos ministrar ceia através da live. Amém? Amém. Nós fizemos isso mês passado e vamos fazer isso, que é o primeiro domingo. Amém? Amém. E quero desejar a você uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana regada do amor de Cristo. Quero falar para você que de repente está sem informação da Gabizinha, da Fernanda. Ela está nos surpreendendo para a glória de Deus, está correspondendo bem. Ainda Obrigado, está no Senhor. caminho do milagre, do processo, mas estamos tendo bons resultados. Amém? Continue intercedendo por ela, pela família. Amém. E logo, logo ela vai estar conosco. E eu te desejo uma semana de vitória. Dizer que nós estamos com saudade de todos. Amém? Amém. Mas logo, logo nós vamos estar juntos para a glória de Deus. Amém? Amém. Um beijo e uma semana de vitória e na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Eu posso dizer para todos os irmãos, a todos aqueles que estão nos assistindo, eu amo a cada um de vocês. Amém, queridos? Estou à disposição para ajudá-los. Fazemos parte do reino de Deus e sabemos que esse período vai passar. Nós estamos com saudade de vocês, mas nós vamos se alegrar junto, todos nós juntos. Amém? Nós amamos vocês. Amém? Então põe a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós te agradecemos, Senhor. E sabemos, Senhor, que tem muitos parentes, Senhor, da pastora Berenice, que estão, Senhor, nos vendo. Eu declaro a bênção sobre a tua vida, sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Sabemos, Senhor, que a unção está sobre as nossas vidas, a unção pastoral, a unção de ensino. Senhor, sabemos, Senhor, que Deus tem dado graça a nossas vidas, na vida dos nossos irmãos. E eu te agradeço em nome de Jesus. Dê uma semana de bênção, uma semana de vitória. E que nós possamos se reencontrar novamente na terça-feira, às 20 horas, onde tem um culto de oração, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, hoje e para sempre. Amém. Amém? Nós amamos vocês em nome de Jesus. Amém, queridos?